Olá, queridos irmãos e irmãs, pastores e líderes sintonizados aqui no canal da Rede Inspire Online. Bem-vindos! Que alegria ter vocês aqui no nosso canal. Este canal é destinado de forma pública para que todos conheçam um pouquinho dos pastores e as suas mensagens e mentorias que fazem parte da Rede Inspire de Igrejas, que há 10 anos tem inspirado e capacitado pastores e igrejas saudáveis em todo o país. Então, que bom que você está aqui hoje. Antes de apresentar o preletor de hoje, do nosso quadro Inspire Sua Liderança, eu quero ler um trecho da Palavra de Deus e orar sobre a sua vida. O texto, então, nos diz aqui uma palavra muito importante para esse tempo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que essas 3 dimensões estejam sobre a sua vida. Mande embora o medo, porque medo é um espírito, como diz Paulo, e portanto, então, não cabe na nossa vida. Nós só queremos o Espírito Santo de Deus, espíritos do mundo, espíritos malignos vão embora. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Que você viva a sua vida, o seu ministério, nessas 3 dimensões e tenha certeza, o melhor está por vir. Amém? Vamos orar juntos, quero orar pela sua vida. Pai do céu, quero te agradecer por esse tempo e abençoar todos que vão agora participar desse tempo de inspiração para aperfeiçoar suas vidas, ministérios e liderança. Obrigado a Deus pela vida de cada um que nos acompanha, pela Rede Inspire e pelo pastor Felipe Santos, que vai nos trazer a palestra, a mensagem do nosso quadro de hoje. Em nome de Jesus eu oro, os abençoando. Amém. Amém. Felipe Santos, pastor da Igreja da Cidade em São Paulo. Pastor Felipe Santos, casado com Tatiane Santos, ele é formado em teologia, formado também em propaganda, em marketing, é um consultor de startups, de tecnologia, de novos negócios, de empreendedorismo para o terceiro setor, com mobilidade, criatividade, capacitação, expandindo visão e horizontes de líderes, de empreendedores e de empresários. Felipe Santos tem sido um pastor também muito antenado com esse tempo do digital e ele hoje vai nos trazer uma palestra sobre liderança que aprende. Se você está aqui nos assistindo, já está dizendo que está aberto para esta grande virtude que é o aprendizado. Porque só os tolos não aprendem uns com os outros, não é mesmo? Quem aprende está dizendo que não sabe tudo, que quer chegar a um nível ainda maior. Então, preste atenção, pegue aí alguma forma de anotar de forma eletrônica ou física e participe agora do quadro Inspire Sua Liderança. E depois de você assistir, compartilhe com seus amigos, colegas, familiares, para que também sejam abençoados como você será. Um grande abraço para você. É com você, pastor Felipe Santos, filho amado da nossa querida Igreja da Cidade e da nossa Rede Inspire de Igreja. Deus abençoe. Olá, sejam bem-vindos ao Inspire Sua Liderança, aqui na Rede Inspire. Agora com o tema Liderança que Aprende. Vamos dar uma olhada em Filipenses 4, 9. Olha o que a Bíblia nos diz. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Eu tenho carregado uma máxima comigo. Um líder que está aprendendo sempre levará aprendizados para a sua organização e levará pessoas a aprender. O ensino é um dom, é a emissão de algo bom, mas o aprendizado, a aprendizagem, é a recepção disso, é o fruto do ensino. Então aqui queremos ter ênfase em ensino e também em aprendizagem. Precisamos continuar aprendendo continuamente para a gente vencer o nosso pensamento lamo. Você já ouviu falar em pensamento lamo? É um acróstico de 4 letras que significa linear, antropocêntrico,
mecânico e ordenado. O ser humano, por natureza, tem esse jeito de pensar, mas tanto o agir de Deus quanto o ritmo das transformações na sociedade que a gente está vendo no século XXI são muito mais acelerados do que um pensamento linear, antropocêntrico, mecânico e ordenado. Então, nós precisamos vencer essa área de segurança em que temos conforto, porque buscamos segurança naquilo que dominamos. Isso quer dizer, temos naturalmente apego às experiências que já vivemos, fazemos analogias com soluções existentes, mas Deus traz um padrão do que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou. Então, precisamos acolher a seguinte premissa: o método que nos trouxe até aqui pode não ser o que nos levará a partir daqui. Por isso, precisamos vencer esse pensamento lamo. O Peter Senge, na década de 90, lançou um livro considerado uma obra de gestão em todo o mundo, que se chama A Quinta Disciplina. E ele fala sobre o pensamento sistêmico. E é interessante que no preâmbulo de sua obra, ele cita 7 deficiências das organizações que não aprendem, por terem líderes que pararam de aprender. Então, essas 7 deficiências ou mitos são essas. Primeiro, eu sou o meu cargo. Confundir-se com o cargo que ocupamos como se fosse a nossa própria identidade. O pastor Calito Paes diz: apegue-se a Jesus e à igreja, porque função, cargo, isso pode vir a mudar e mudará. Dizem que a única constante do século XXI é a mudança. Segundo, o inimigo está lá fora, sempre querer culpar algo ou alguém quando algo sai errado. É a tendência a justificar, terceirizar a responsabilidade. E se terceirizamos a responsabilidade, terceirizamos também o crescimento. Por isso, precisamos assumir os desafios e até as falhas na primeira pessoa, para daí termos aprendizado. Terceiro, a ilusão de assumir o controle. Às vezes, a proatividade tão necessária e exaltada não passa de uma reatividade disfarçada. Há uma diferença entre proatividade e produtividade. A pessoa proativa pode estar se movimentando na direção errada, fazendo a coisa errada, tomando decisões erradas. Mas a pessoa produtiva deu uma finalidade mais nobre para a sua proatividade, entendeu? Então queremos ser proativos e produtivos também. Quarto, a fixação em eventos. Ao tentar explicar os problemas que enfrentamos, nos concentramos a ver a vida como uma série de acontecimentos. E para cada um deles acreditamos ter uma causa óbvia. É sempre justificar baseado no ocorrido. A pandemia, a crise, uma recessão, uma chuva, um feriado, mas não podemos apoiar o nosso aprendizado nos eventos externos. Precisamos trazer isso para a responsabilidade interna. Quinto, a parábola do sapo escaldado. Eu nunca tentei na prática, nem pretendo, mas dizem que quando se coloca um sapo dentro de uma panela com água fria e se aquece a água lentamente, ele não percebe e é cozido. Ao contrário, se ele for colocado direto na água quente, ele pula fora. E pensamos aqui, quando só percebemos as mudanças súbitas e não prestamos atenção nas mudanças que ocorrem lentamente, prejudicando nossas ações no processo de transformação. Resumindo, são as pessoas que estão mais preocupadas com o fim do mês do que com o fim do mundo. Assim, precisamos equilibrar as duas coisas. Sexto, a ilusão de aprender com a experiência. O aprendizado mais poderoso vem da experiência direta, mas não podemos sempre ser empíricos, porque dizem que a melhor sabedoria é aprender com o erro dos outros. Então, se sempre aprendemos com experiências, pode sair caro demais. E sétimo, o mito da equipe heróica. A equipe de liderança surge como o único grupo preparado para enfrentar os dilemas e deficiências na organização. É aquele mito dos Vingadores, do Quarteto Fantástico, da Liga da Justiça. As pessoas pensam que só os líderes da alta cúpula têm a habilidade de resolver coisas do dia a dia, quando na verdade é um olhar 360 de todos na organização e essa troca de quem está no estratégico, no tático e no operacional cotidiano. Bom,
uma liderança que inspira e dá resultados, ela tem 3 princípios poderosos por ser uma liderança que aprende. O primeiro é: aprende com Deus. Vamos olhar para o texto em Filipenses 4:9, como já citamos: tudo que vocês aprenderam, receberam e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Também Mateus 11:29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam, a palavra-chave aqui, de mim, disse Jesus, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quem deixa de aprender com Deus e com pessoas está desautorizado a ensinar pessoas em nome de Deus. Por isso, temos o grande mandamento: amar a Deus e amar o próximo. E nessas duas conexões, amamos a Deus e aprendemos com Deus, amamos o próximo e aprendemos o que for bom do próximo também. Não somente aprender diretamente, mas indiretamente, com a observação, a empatia, e assim crescemos. Um grande líder é bom em aprender e empreender. Pastor Calito Paz, em sua nova obra Liderança que Prevalece, ele retrata em seus últimos capítulos a importância do empreendedorismo não como uma ocupação integral, mas como uma atitude, uma mentalidade. Assim, em todas as esferas da sociedade, devemos ter essa habilidade empreendedora que, antes de tudo, antes de um CNPJ, vem de Deus para nós. Deus é o grande empreendedor. Todo ouro e toda prata pertencem a Ele. Ele não empreende com fins comerciais e lucrativos. Mas, como a Bíblia diz, o semeador saiu a semear. Deus investe e espera retorno em vidas transformadas. E Ele te chamou para a liderança exatamente para isso. Segundo, aprende com as transformações e tendências. Atos 17:23, Paulo dizendo: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo estava observando uma característica diferente, numa cidade diferente, porém decadente. E com isso, ele aprendeu. Ele não aderiu à fé naqueles ídolos, mas ele aprendeu para onde a humanidade estava caminhando ali em Atenas. Então, os atenienses que, por conta do fim de uma catástrofe, atribuíram aquele milagre a um Deus desconhecido, Paulo pega uma matéria-prima da cultura local e usa como uma ponte, um aprendizado, para falar da ressurreição ao coração daquelas pessoas extremamente cultas. Dessa forma, entendemos que um líder que aprende está se preparando para ser um líder apostólico também, para ter conexões reais com os assuntos contemporâneos. Olha o que Alvin Toffler disse em 1971, está se cumprindo hoje. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. No século XXI, não sermos pessoas que aprendem é tão perigoso quanto sermos pessoas analfabetas, diretamente compreendido desse jeito. Bom, o terceiro aprendizado, líderes que dão frutos, resultados, crescem, inspiram, esses líderes que aprendem. Terceiro, é um líder que aprende com as novas gerações. Há pessoas que dizem, tal geração era mais forte, tal geração era mais estruturada, essa geração é fraca, essa geração é isso e aquilo. As pessoas comumente, e às vezes sem más intenções, atribuem mais força ou fraqueza a tal geração ou outra geração. A grande verdade é, toda geração tem pontos fortes e pontos fracos, ao mesmo tempo que elas têm estímulos e exposições diferentes. Mas há uma verdade em que todos nós podemos concordar como um denominador comum. Toda geração é treinável. Vamos pensar nisso de novo? Toda geração é treinável. Mas como
podemos treinar uma geração? Bom, aprendendo com os comportamentos daquela geração e aprendendo como a geração é em si, seus pontos fortes e pontos fracos. Olha que interessante, a Bíblia conclui no Antigo Testamento, em Malaquias 4:6, dizendo o seguinte, uma profecia: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha que interessante, no Novo Testamento, em Lucas 1:17, falando sobre João Batista, o anjo falando sobre João Batista, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, essa reconciliação geracional faz parte da nossa missão e também é a característica de uma liderança que aprende. Há quem diga que quando um ensina, dois aprendem. Isso é muito importante, desde que seja feito de forma autêntica e com conexão de coração. Quando uma geração começa do zero, pode apontar para um desperdício da geração anterior. Toda geração que precisa começar do zero quer dizer que não houve legado, não houve continuidade, passagem de bastão. Quando isso é uma fatalidade ou uma injustiça, mediante uma injustiça, ok, é uma redenção. Mas quando é fruto de orfandade, desconexão, rebeldia, excesso de independência e autonomia, aí é um problema. Queremos que as próximas gerações continuem o que foi construído e nutrido nessa geração. Como conclusão, mais uma vez, ensino é um dom, aprendizagem é um fruto, uma evidência, um resultado. Quando líderes não são mais aprendizes, eles exercem ensino, mas pode ser que já não colham mais o efeito da aprendizagem com sua audiência, sua equipe e seu rebanho. Isaías 53, verso 1 diz: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa pergunta, quem creu em nossa mensagem, tem a ver com o fato de que ensinamos. Será que alguém acolheu e aprendeu? A nossa missão é aprender e ensinar a aprender. De novo, nossa missão é aprender e ensinar a aprender. Vamos lembrar da grande comissão aqui concluindo? Mateus 28, verso 20, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não é só ensinar, é ensinar a obedecer. Há uma diferença entre aprendemos conteúdo e temos uma transformação de mentalidade, metanoia. Por isso, queremos uma aprendizagem acompanhada de metanoia em nós e em quem nos ouve e caminha conosco. Deixa eu concluir com este grande aprendizado aqui em Liderança que Aprende. Toda aprendizagem na perspectiva de Deus libera uma promessa. Os textos que lemos aqui falam da importância da aprendizagem e de uma promessa liberada. Vamos lembrar de Filipenses 4:9, que diz: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. É o princípio. E vem a promessa. E o Deus da paz estará com vocês. Olhe de novo para esses textos. Se necessário, assista outra vez, assista com sua equipe. E vamos acolher este princípio poderoso do aprendizado, que libera promessas apostólicas, proféticas e pastorais para os nossos ministérios e conquistarmos, expandindo o reino de Deus no século XXI como nunca antes. Aprendendo com Deus, aprendendo com as transformações e tendências e aprendendo com as novas gerações. Vamos juntos viver isso? Deus abençoe sua vida, família, liderança e ministério.